Boa noite a todos, meu nome é Marcos Iocô, sou pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, aqui em Bagé. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a prova de avaliação a campo, que acontece aqui na Embrapa Pecuária Sul em Bagé. Prova de avaliação a campo da Embrapa e a Associação Brasileira de Charolês, né? Nessa prova a gente avalia os touros charolês aqui na Embrapa. Tá? Como que funciona a prova? Né? Os touros vêm para a Embrapa, ficam um período em adaptação nos potreiros aqui da Embrapa. Tá? Depois dessa adaptação, a gente começa e faz a primeira, que a gente chama pesagem oficial. Tá? Depois dessa pesagem oficial, esses animais são pesados mensalmente, né, para quê? Para que a gente tenha o acompanhamento do desenvolvimento desses animais ao longo dessa prova. Essa prova geralmente dura em torno de 150 dias aqui na Embrapa, né, onde os animais são avaliados em termos de qualidade de carcaça, medidos por ultrassom, e crescimento nesse período em que estão nas dependências da Embrapa. Né? Então, depois dessas pesagens mensais, geralmente de 28 em 28 dias, né, de 4 em 4 semanas, depois dessa última pesagem de aproximadamente 140, 150 dias nessa prova de avaliação a campo, esses animais passam por uma avaliação visual, né, onde é feita a nota, onde é dado o score, a nota de padrão racial, conformação, musculatura, né? E se observa se existe algum defeito, né? Se esse animal candidato a touro tem capacidade de, pelo menos morfologicamente, de virar um reprodutor que vai espalhar esses genes da raça charolesa aí pelos rebanhos brasileiros, né? Então, também passa por um exame andrológico para verificar se está tudo correto com a parte, né, na parte reprodutiva desses animais. Passa por uma avaliação de carcaça por ultrassom, onde é avaliada a área de lombo, espessura de gordura subcutânea, gordura intramuscular desses animais, que estão relacionadas, a gordura intramuscular está relacionada com qualidade de carne, carcaça, gordura subcutânea está bem relacionada com a qualidade da carcaça e um pouco com a qualidade da carne. A gordura subcutânea ela protege, né, a carne no resfriamento, porque quando a gente abate o animal a gente tem músculo e para esse músculo virar carne precisa dessa gordura subcutânea no processo do rigor mortis, onde o músculo se transforma em carne. Né? E a área de lombo está relacionada com o crescimento do animal e com a quantidade de rendimento de carcaça e principalmente com o rendimento de cortes carnes, né? Dos cortes mais nobres que interessa ao mercado produtor, né? Ao frigorífico, ao mercado consumidor. Tá? Então, passado esse tempo, né, dessa última pesagem dos animais, a gente pega esses dados de pesos, né, do desenvolvimento ponderal desses animais e ajusta para uma fórmula para quê? Para a gente poder ranquear esses animais, né, num índice, num número único. A gente chama de índice de qualificação final, onde a gente coloca nesse índice 35% ganho médio diário durante toda a prova. 10% para peso ajustado aos 550 dias de idade. Né? Como se todos os animais tivessem 550 dias de idade, quem tem o maior peso. 10% para área de lombo, mensurada por ultrassom, né? Característica relacionada com rendimento de carcaça, rendimento de cortes carnes e crescimento desse animal. 10% para espessura de gordura subcutânea, né? Característica relacionada com a qualidade de carcaça e a qualidade da carne, né, do produto final carne. Gordura intramuscular 5%, né, intramuscular que está em inglês, intramuscular fat, que é gordura intramuscular.
Então 5% para gordura intramuscular, 5% para o perímetro escrotal, tá? Bem relacionada com o perímetro escrotal relacionado com reprodução e crescimento. Tá? 10% para score de conformação, avaliado por um técnico indicado pela Associação Brasileira de Charolês. 10% para o padrão racial desse touro, né, desse futuro reprodutor. E 5% para a musculatura. Tá? Somando aqui dá 100%. Feito isso, esses animais, né, são ranqueados em um índice que a gente chama de índice final. Né? Esse índice final, se a gente plotar, né, num gráfico, a gente vai ter isso aqui. Onde aqui seria a média, a maioria dos animais estarão aqui em torno dessa média, alguns poucos animais bem acima da média e alguns poucos animais abaixo da média. Tá? Então, se a gente pegar aqui, né, um desvio padrão, né, se a gente colocar essa média, se a gente ajustar essa média igualar a 0 e pegar os animais que estão um desvio padrão acima dessa média, né, essa parte aqui, a gente vai ter os animais que a gente chama o quê? De elite. Tá? Esses animais que estão entre um desvio padrão e a média, a gente vai ter os animais que a gente chama de animais superiores. Né? E os animais que estão entre a média e são negativos, a gente chama de comercial. Dessa maneira, né, então os animais que tiverem um índice final negativo comercial, um índice final entre 0 e 1 a gente chama de superior, e acima de 1, né, a gente chama de elite. Dessa maneira, a gente classifica essa prova de avaliação a campo dos touros charolês aqui na Embrapa Pecuária Sul, né? A PAC, Prova de Avaliação a Campo. Tá? Utilizando essas características, juntando todas essas características em um único número, que a gente chama de índice final. Né? Esse índice final, os animais, um desvio padrão acima da média a gente chama de elite, os animais entre um desvio padrão e a média a gente chama de superior, e os animais abaixo da média, né, que a gente colocou como negativo, a gente chama de animais comerciais. Tá? Agora, né, depois que termina essa prova de avaliação a campo, os animais vão para a prova de eficiência alimentar, onde eles vão permanecer por um período de adaptação à nutrição, né, à dieta, e depois desse período de adaptação à dieta, eles entram nessa prova de avaliação de eficiência alimentar que eu vou explicar na sequência. Tá? Então, como que a prova se desenvolve? Né? Os animais vêm para as nossas instalações aqui na Embrapa Pecuária Sul. Eles permanecem numa área que tem os coxos, que eles vão poder se alimentar à vontade, né? Que não vai ter restrição alimentar para esses animais. Então, nesses coxos existe uma balança que é pesada a quantidade de alimento que esse animal come. Por que isso é importante? Porque a gente tem que mensurar como que desenvolve o crescimento desse animal pela quantidade de alimento que ele come. Ou seja, o animal tem um peso para se manter, né, a necessidade de alimento que ele tem para se manter é uma. E se esse animal come
mais do que ele necessita para manter esse peso, esse animal ele tem uma genética ineficiente para o peso. Se esse animal come uma dieta abaixo do que ele necessita, ele é um animal mais eficiente. Então, na prova de eficiência alimentar, a gente mensura essas duas coisas, né? A quantidade que esse animal precisa comer para ter o peso metabólico dele, ou seja, a quantidade de energia basal que esse animal precisa para se manter e o tanto de ganho de peso que ele teve durante a prova, né? A eficiência de ganho de peso que ele teve durante a prova. De que maneira? Então, por exemplo, a prova, vou fazer um gráfico aqui, né? Imagina que aqui é o peso do animal e aqui são os dias de prova. Então, geralmente o animal entra na Embrapa, fica alguns dias em adaptação para se adaptar ao coxo, à dieta, tudo. Geralmente isso demora de 2 a 3 semanas. Então aqui vamos supor que é o dia 0, o dia que começa a prova, tá? E geralmente a gente deixa 70 dias em prova. E a cada semana, não exatamente a cada 7 dias, às vezes a cada 6, a cada 8, a cada 10 dias, a gente faz uma pesagem. Então, aqui no 7º dia, aqui no 15º, por exemplo, aqui no 21º, e assim por diante até os 70 dias de prova. Então, quando ele iniciou a prova, esse animal tinha um determinado peso. No 7º dia, ele ganhou peso, veio para cá, aumentou o peso. No 15º, ele também ganhou peso, veio para cá. No 21º, para cá. E assim por diante, né? Até terminar a prova. Então a gente faz várias pesagens, né? No mínimo 5 pesagens durante os 70 dias de prova. Para quê? Para que a gente possa estimar, né, qual foi o ganho, o ganho de peso médio desse animal durante esses 70 dias de prova. Por quê? Porque a gente mensurou durante 70 dias de prova quanto que esse animal comeu de matéria seca, né? Quanto que ele ingeriu de comida, o peso inicial, o peso final desse animal, para a gente calcular o ganho de peso médio desse animal. Para quê? O que a gente faz? Então, primeira coisa, a gente tem um consumo de matéria seca, né? Esse consumo de matéria seca, se a gente pegar e colocar numa equação com esse ganho de peso médio mais o peso metabólico desse animal, né? O que é o peso metabólico desse animal? O peso metabólico é aquele peso que o animal teria, né, consumindo aquela determinada quantidade de comida exata, né? Se ele consumir a mais, ele ganha peso. Se ele consumir a menos, ele perde peso. Então, o peso metabólico é o que ele teria para não ganhar nada e nem perder nada, tá? Se eu desse consumo de matéria seca retirar esse ganho médio, esse ganho de peso médio e o peso metabólico, né, eu vou ter aqui um erro, né, ou seja, um resíduo. Esse resíduo nada mais é que o quê? O CAR, o consumo de alimento residual, ou seja, eu limpei o ganho de peso metabólico, o ganho de peso médio e o peso metabólico do consumo de matéria seca para ter o CAR. Se esse CAR é negativo, é o que a gente procura, ou seja, o animal consumiu menos do que ele necessitava para ter aquele ganho de peso. Consumir. Se esse CAR é positivo, é algo ruim,
ou seja, o animal consumiu mais matéria seca do que ele necessitava para ter aquele determinado ganho de peso com aquele peso dele metabólico. Tá? Essa é uma medida do consumo alimentar residual. A outra medida, qual que é? É o ganho de peso residual. Como que a gente calcula esse ganho de peso residual? A gente pega o ganho de peso médio, né? Ou seja, o GMD, o que esse animal ganha por dia, tá? Coloca o consumo de matéria seca mais o peso metabólico, ou seja, a gente tira do ganho de peso médio o consumo de matéria seca e o peso metabólico. O resíduo disso, o que é? É o ganho de peso residual. Ganho de peso residual. Ou seja, quanto que o animal ganhou a mais do que ele ganharia tendo aquele consumo de matéria seca e aquele peso metabólico. Ou seja, se esse ganho de peso residual é positivo, é o que a gente quer. O animal ele comeu uma quantidade menor de comida para ter um ganho maior do que o esperado. É essa genética que a gente procura. Se esse animal teve um ganho de peso negativo, quer dizer que ele consumiu um tanto de matéria seca para ter aquele peso metabólico dele, só que ele consumiu muito. Ele consumiu a mais do que ele necessitaria. E isso a gente não quer. Então a gente quer um animal com ganho de peso residual positivo e um CAR negativo. Juntando essas duas medidas, a gente tem a classificação dos animais nessa prova de eficiência alimentar da Embrapa. Tá? Ou seja, a gente calcula essas duas medidas, que é o CAR, consumo alimentar residual, e o ganho de peso residual, para poder classificar esses touros para a prova de eficiência alimentar na Embrapa. É dessa maneira que a gente procede nessa prova de eficiência alimentar da Embrapa. Tá? Bom, espero que todos tenham gostado. Uma boa noite a todos, um bom final de ano, e qualquer dúvida, por favor, nos procure aqui na Embrapa Pecuária Sul. Vou deixar aqui meu e-mail abaixo, os telefones para contato. Tá? Muito obrigado e boa noite.